Oi, pessoal, Elisa Nunes por aqui, passando com a segunda parte do nosso vídeo, tá? Ainda sobre a questão da pintura do rostinho do nosso chaveiro, em que eu falei para não usar comparativos, para evitar usar, porque cada profissional tem um jeito, atua com a técnica diferente. E a gente tende, quando está iniciando, né, a aprendizagem de uma nova técnica, a gente tende a se comparar demais, a achar que o nosso resultado nunca será à altura daquele que a gente está usando como referência, tá? Então, se poupe disso, não se preocupe com isso. Vai fazendo uma série de cabecinhas e treinando a pintura. Depois, comemore os seus avanços, comemore cada aprendizado, cada etapa. Depois disso, aí sim, você pode pegar uma profissional que você goste muito como referência em algum ponto, lembrando sempre do que eu falei, né? Por mais maravilhosa que seja uma profissional, ela não vai ser boa em tudo. A gente vê o conjunto perfeito, a boneca pronta, a roupinha linda, cabelinho maravilhoso, o rosto bem pintado, mas quando a gente pega de verdade para observar, a gente vai ver que ali é alguém que comemora os seus avanços, que se dedica com todo carinho, mas que não é perfeita em tudo. Se a gente olhar bem, a gente vai encontrar falhas. Eu mesma aqui tenho grande dificuldade de deixar um olho exatamente igual ao outro e durante muito tempo eu me cobrei sobre isso. Hoje que eu levo um pouco mais na suavidade, com um jeitinho a gente vai aproximando as coisas. Como eu falei para vocês, eu tinha colocado, né, a tinta clara e a partir dali eu ia vir com todas de fora para o centro do rosto, de fora para o centro, né? Porque isso faz com que a luz se centralize ali, exatamente onde a gente precisa que seja, tá? Então vai pintando sem medo. Eu sei que a gente fica grilada, mas evita, tá? É igual a máquina de costura, a gente compra a primeira e fica com maior medo de encostar nela, de danificar, de fazer alguma coisa de errado, e com isso a gente demora o nosso aprendizado, né? A gente demora ali o nosso convívio com ela, a gente vai demorando para obter experiência com ela. Então a máquina é nossa, a gente comprou. O máximo que vai acontecer se a gente estragar é precisar levar no conserto, se a gente não conseguir resolver em casa. Mas a máquina vai continuar sendo nossa, assim como a despesa para manter ela funcionando também. Então a gente precisa perder o medo, tá? Aqui é a continuidade daquele primeiro processo, tá? Nós vamos ter, acho que a sequência de mais 1 ou 2 vídeos, tá? Até concluir ela. E daí vocês não esquecem de deixar aqui nos comentários para mim se vocês querem o vídeo com a parte da modelagem, tá? A modelagem do tronquinho e da cabecinha e uma explicação de como costurar, tá bom? E pregar ali a cabecinha. Então, se você quer muito, você deixa nos comentários para mim, tá? Se inscreve, ativa o sininho das notificações, compartilhem o vídeo. Eu estou aí dando contorno na boca, tá? A boca da boneca é uma das coisas que eu mais gosto, pessoal. Mas não precisa se preocupar não, tá? Nem sempre a gente faz a boquinha mais linda do mundo. Nessa aí, vocês vão perceber que vai ter momentos em que eu vou estar carregando bastante mesmo. E faz parte, tá? Pintura é percepção. Às vezes a gente carrega um pouquinho a mão, e daí a gente tem que usar uma tinta mais clarinha. Eu tô usando chocolate no olho, tá? O mesmo tom que eu usei na parte externa da cabecinha também, pra vir da parte de fora pro centro, pra dar uma pigmentação melhor na pele.
Ai, vou preencher todo com esse marrom, mas não se preocupa, tá? Aí eu esqueci de falar pra vocês, os pincéis que eu estou usando são pincéis para unhas artísticas, tá? Eu já falei pra vocês, eu uso bastante esses pincéis para unha e os pincéis para sobrancelha. Eles são perfeitos para pintar rostinhos de bonecas pequenos, como desse chaveirinho, tá? E até na pintura mesmo, a pintura normal, independente do tamanho que ela tenha, sendo num tecido principalmente, que é o que eu mais uso, esses pincéis são ideais para detalhes pequenininhos, tá? E daí eu venho fazendo a sobrancelha fio a fio. A minha tinta sépia não tá muito legal, tá? Ela tá um pouco dura, então a dificuldade para deixar aqueles fios bem bonitinhos, bem próximo do real, fica bem mais difícil, tá? Mas mesmo assim eu me esforcei, ser aquela cobrança, primeiro porque eu já sei que a tinta não está tão legal, o pessoal vai desculpando aí, tá? Como eu falei para vocês, para o próximo aeroporto, a distribuidora, então é carga pesada de caminhão, é avião o tempo todo, faz parte, né? Ai, pessoal, o tempo por aqui tá meio louco, tá? Quando eu iniciei a aula desse chaveirinho, ao mesmo tempo tava bem chuvoso, chovendo bastante, depois começou um calor terrível. Hoje o dia já amanheceu novamente, é mais nublado, mais frio. E até sobre isso, tá? Para pintar o rostinho da bonequinha, do chaveirinho de vocês, quem for pintar, porque também fica lindo, bordado, tá? Mas para quem for pintar nos dias mais frios, assim, a gente precisa esperar um pouquinho mais para secar, tá? Para secar ali a tinta pra gente. Aquelas que a gente vai precisar dela seca para poder dar um realce, né? Quando é um toque que a gente precisa que a tinta realmente esteja mais úmida para unificar a tinta, é ideal o tempo frio. Mas às vezes a gente não tem tanta prática e acaba retirando a tinta que já foi colocada e estragando o rostinho. Então, eu sempre recomendo que esperem secar pelo menos um pouquinho. E o ponto ideal, mesmo que a tinta ainda esteja fresca, é quando você toca nela, sente que tá geladinho, mas ela não sai mais no dedo, tá? Então, aí é o toque ideal pra gente dar sequência, né? Continuidade à pintura. Aí agora eu já estou pintando o pescocinho dela, tá? E também vamos iniciar aí a pintura da cabecinha, da parte de trás da cabeça. Sem muita preocupação, mas fazendo questão de pintar todo mesmo, que é uma parte que não vai aparecer por conta do cabelinho, tá? Mas o ideal é que a gente faça isso, porque assim a gente mantém o foco no acabamento, né? Porque quando a gente vai deixando pela metade, uma hora o que acontece? Acontece da gente estar fazendo uma peça que precisa de um acabamento completo, mas aí a nossa mente já está no hábito daquelas peças em que tem partes que não vão aparecer e não precisam de um acabamento tão legal, e daí a gente acaba deixando uma peça que realmente precisava de acabamento pela metade. Não fica legal, né? Eu espero que vocês gostem, tá? Uma ideia assim de todo o coração para vocês. Chaveiro é uma coisa que vende bastante o tempo todo, então vale aí soltar a criatividade e pensar em personagens, em formas de fazer o seu chaveirinho atraente, e dar aquela utilidade para os retalhos que você tem no seu ateliê. A gente gasta também pouquíssimo enchimento, então assim, vale super a pena, fica muito lindo. Para quem está começando também, é bom evitar deixar o pincel carregado de tinta, tá? Esse por ter cerdas bem molinhas e curtinhas, eu acabava aí deixando um pouquinho mais, porque eu também estava aqui correndo, pessoal, muito desesperada, porque quando o tempo tá para trovejar,
eu saio de mim. E foi essa questão. Então eu queria adiantar o máximo possível e acabei carregando um pouquinho o pincel, mas não façam isso que pode comprometer o acabamento da pintura. Eu achei que ficou muito fofinha a bonequinha do chaveirinho, eu gostei bastante. Não é um rosto inspirado em ninguém, mas a intenção aí foi uma homenagem para as mulheres do Brasil, aquelas que estão aí na luta todos os dias pelo bem do nosso país. Então, assim, foi pensado nelas e não foi um rosto em específico. Gente, mas eu estou aqui desenvolvendo algo que depois eu divido para vocês, inspirado em alguém que eu gosto demais da conta, alguém que eu cresci assim amando muito. Eu espero que fique legal. Ficando legal, eu divido aqui com vocês, tá? Não vou trazer agora, mas assim que possível, eu estarei dividindo com vocês, tá bom? Tem que limpar bem o pincel, tá? Quando for usar uma outra tinta. Nesse caso aí, nem tô usando uma diferente, né? Que eu passei primeiro o salmão bebê, agora estamos com o amarelo pele. Mas acho que tá legal. Acho que pelo menos tira o excesso de tinta do pincel. Não deixa tão carregado assim. E aí, onde vocês estão? Tá frio? Tá calor? Como está? Deixa aí pra mim nos comentários. Vamos interagir. Eu estou com muitas ideias bacanas para trazer para cá pra gente, tá? Então, assim, eu conto com o carinho de vocês também, porque isso me motiva bastante. Aí sobre o narizinho, tá? Depois que a gente enche a cabeça, eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas se vocês quiserem o vídeo do processo de modelagem, eu explico melhor para vocês, tá? Depois que enche a cabecinha, a gente dá uma costuradinha de um lado a outro do narizinho, para ele ficar firme e não ficar aquela cabeça que vai o enchimento vai descendo e vai ficando aquele narizinho cheio de prega, que não fica legal, tá? E o tamanho do nariz também vai de acordo à vontade de vocês. Eu faço sempre de acordo com a inspiração. Eu achei que esse narizinho, o tamanho dele ficou super legal para o rosto da carinha do chaveiro. Acho que combinou bastante. Mas vocês fazem aí de acordo com o gosto de vocês, tá? Eu falei também que a ideia de um rosto mais caricato, né? Fica legal também. Então, assim, desproporcionar algumas partes da cabeça, dependendo de quem vai ser a caricatura ou de como vocês vão querer brincar, fica legal e também fica um chaveiro bem interessante, né? Acredito muito que com personagens aí conhecidos, a brincadeira fica legal e dá para vender bastante chaveiro também. Eu tive um problema aqui, não sei ainda o que houve, então o espaço para mim tá super curto e eu tô tendo que fatiar o vídeo, mas a gente vai fazendo assim, não tem problema, tá bom? É bom que, de certa forma, as partes vão ficando mais claras, né? Vai ficando uma de cada vez, então dá pra gente prestar melhor atenção nas etapas, tá? Depois aqui o que vamos fazer é pintar a blusinha do chaveirinho, tá? E até a próxima, pessoal!